O vento soprava frio naquela manhã de outono. Alejandro caminhava pelo cemitério San Rafael, o passo lento, o coração pesado. Todo ano, no mesmo dia, ele fazia o mesmo ritual. Limpava a lápide branca, acendia uma vela e ficava em silêncio diante do nome que ainda o feria: Camila. Mas, naquela manhã, algo estava diferente. Ao se aproximar do túmulo, ele viu um pequeno vulto encolhido sobre um mármore frio. Um menino, tremendo sob uma manta rasgada, dormia ali. Alejandro ajoelhou-se e, com um arrepio, percebeu que o garoto segurava uma fotografia. Na foto, Camila sorria. E ao lado dela estava o próprio menino. O mundo pareceu parar. Com a voz trêmula, ele perguntou: Ei, você está bem? O garoto abriu os olhos lentamente, murmurando algo em espanhol: Perdão, mamá. Alejandro sentiu um nó na garganta. O que você disse? O menino se encolheu, assustado. Perdão, eu não devia dormir aqui. Qual é o seu nome? Matias. Alejandro pegou a foto das mãos pequenas dele. Era a real Camila, viva abraçando o menino com uma ternura que ele conhecia bem. Onde você conseguiu isso? Ela me deu, respondeu o garoto. A minha mãe, Camila, estava morta há 5 anos. Aquilo era impossível. Alejandro respirou fundo, tentando afastar o turbilhão de pensamentos. Ele tirou o próprio casaco, cobriu o menino e o levou para o carro. O trajeto foi feito em um silêncio denso, quebrado apenas pelo som do motor. Era como se cada curva da estrada o levasse mais fundo em um passado que ele tanto tentara enterrar. No dia seguinte, o destino os levou ao orfanato São Benito. Uma freira idosa, a irmã Clara, reconheceu o menino assim que os viu. Matias, graças a Deus, estávamos procurando por você. Então, ela olhou para Alejandro e seus olhos se encheram de uma compaixão familiar. O senhor é o marido de Camila, não é? Ele apenas assentiu, incapaz de falar. O que minha esposa fazia aqui? Conseguiu perguntar. A freira sorriu com uma tristeza profunda. Ela vinha sempre, lia histórias para as crianças e passava muito tempo com o Matias. Ela queria adotá-lo. A palavra adotar ecoou como um trovão na mente de Alejandro. Camila tentou adotar uma criança e ele, perdido em sua própria dor, nunca soube de nada. De volta ao carro, ele olhou para Matias, tão pequeno e quieto no banco do passageiro. Aquela criança carregava um pedaço da mulher que ele amara. E talvez, sem que ele soubesse, carregava também o seu próprio destino. Naquela noite, Alejandro ofereceu um quarto para o menino, mas Matias preferiu dormir no sofá. Ele disse, baixinho, que camas grandes o deixavam triste. No dia seguinte, com os olhos fixos no chão, o garoto fez a pergunta que pairava no ar: por que me trouxe aqui se vai me mandar embora? Alejandro ficou sem palavras. Ele não sabia a resposta. Talvez fosse a culpa, talvez a solidão esmagadora, ou talvez algo mais. Algo que ele ainda não conseguia nomear. Dias depois, o telefone tocou. Era o advogado. Uma família rica, os Mendoza, queria adotar Matias. Tinha uma casa grande, dinheiro, estabilidade, tudo aquilo que, em teoria, o menino merecia. Mas quando Alejandro desligou, um vazio imenso se abriu em seu peito. Era como se estivesse prestes a perder Camila uma segunda vez. À noite, ele encontrou Matias sentado na varanda, abraçado à fotografia desbotada. Eles vão cuidar bem de você, disse Alejandro, mais para si mesmo do que para o menino. Matias levantou o olhar e havia uma maturidade em seus olhos que desmentia sua idade. Eu tenho escolha? Alejandro desviou o rosto, incapaz de encarar aquela pergunta. Por que você quer ficar aqui, Matias? O menino hesitou por um momento, e então respondeu, quase num sussurro, porque aqui é onde ela está. Camila, mamãe. A palavra mamãe foi como uma faca. Alejandro explodiu. Não a chame assim. Ela era minha esposa? Você? Não, é meu filho. O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer grito, mais frio que qualquer vento. Matias apenas assentiu, levantou-se e entrou em casa, deixando Alejandro sozinho com sua dor e sua raiva. Na manhã seguinte, quando acordou, a casa estava silenciosa demais. O menino havia sumido. Desesperado, Alejandro correu pelas ruas, o coração martelando no peito, até que o encontrou perto do portão do cemitério, com a pequena mochila nas costas. Matias, o que está fazendo? Estou indo embora, respondeu o garoto, sem olhá-lo. Se eu for agora, vai doer menos quando o senhor me mandar. Naquele instante, algo dentro de Alejandro se quebrou. Ele se ajoelhou na calçada fria, os olhos marejados. Eu errei. Eu tenho medo, entende? Eu não sei ser pai, mas uma coisa eu sei. Eu não vou te deixar sozinho. O menino, que até então se mantivera forte, finalmente chorou. E Alejandro o abraçou. Um abraço que era um pedido de perdão e uma promessa. Ali, no meio daquela rua fria,
uma nova vida começava. Nos dias que se seguiram, a casa de Alejandro se transformou. O silêncio foi substituído pelo som de passos pequenos, risadas contidas, e até pelo cheiro de pão queimado nas manhãs de sábado. Pela primeira vez em 5 anos, aquele lugar voltava a se parecer com um lar. Certa manhã, remexendo em coisas antigas, Alejandro encontrou um pendrive com o nome de Camila. Ele o conectou ao computador e um vídeo começou a tocar. Era ela, sorrindo para a câmera com aquele brilho no olhar que ele tanto amava. Alejandro, meu amor, se você está vendo isso, é porque conheceu o Matias. Eu tentei te contar, mas você nunca quis ouvir. Ele é um menino bom e precisa de alguém. Eu acredito que esse alguém pode ser você, mesmo que demore. Mesmo que doa, a tela escureceu. Alejandro ficou parado, o rosto molhado de lágrimas. Quando se virou, Matias estava ali, observando-o em silêncio, segurando um desenho. Nele, havia 3 figuras de palito, de mãos dadas, uma mulher, um homem e um menino. Quem são? Perguntou Alejandro, com a voz embargada. Mamãe? Eu. E você? Dias depois eles estavam diante de um juiz. Assinaturas, carimbos e uma nova certidão. Matias, Alejandro Vargas. Na saída do cartório, o menino segurou firme a mão dele. Agora a gente é uma família, né? Alejandro apertou a mão pequena entre as suas, um sorriso brotando em seu rosto. Nós já éramos, filho. Só faltava o papel. Naquela noite, o menino fez um novo desenho. Desta vez, havia 4 figuras. E esse aí? Perguntou Alejandro, curioso. É um cachorro. A gente ainda não tem, mas eu pensei que ele podia entrar na família também. Alejandro riu. Um riso sincero, leve, o primeiro em anos. E ali, naquele instante simples, ele entendeu. Camila nunca o deixou. A Travis do Matias, ela o ensinou a amar de novo. O vento soprou suave pela janela, e por um segundo, ele jurou sentir o perfume dela no ar. Talvez fosse só saudade. Ou talvez, só talvez, fosse ela dizendo baixinho, você conseguiu. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal. Histórias como essa nos lembram que o amor nunca morre de verdade. Ele apenas se transforma. Às vezes a vida nos devolve o que perdemos, mas de um jeito diferente, mais silencioso e ainda mais puro. E se você chegou até aqui, é porque também acredita na força desses recomeços. Obrigado por assistir e até a próxima história.